O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte: eu quero me aprofundar um pouco mais sobre a variação social do tipo situacional ou do tipo contexto social. Isto porque nos vídeos anteriores eu estou tratando sobre a variação linguística, principalmente com relação à variedade linguística a partir de dois parâmetros básicos, ou seja, a variação geográfica, também dita diatópica, e a variação social, também dita diastrática. Já gravei vídeos sobre, como eu disse, variação geográfica e variação social também. A variação social, ela é subcategorizada em 4 grupos, Então, classe social, idade, gênero, sexo, e situação ou contexto social. E o foco do vídeo de hoje, então, é aprofundar um pouco este subgrupo de variação social, dito situação ou contexto social. Teria que gravar 2 vídeos, inclusive, porque o texto é bem longo e eu estou curioso para saber o que significa isso, Bom, o vídeo de hoje, o assunto, o tema, na verdade, o assunto do vídeo de hoje pertence à linguística, mas num grupo menor pertence à sociolinguística. E o livro que eu estou utilizando para construir esse tipo de conteúdo de sociolinguística aqui no canal é este aqui, ó. O link está na descrição, caso você tenha interesse, o volume 1, Sociolinguística basicamente tem como objeto de estudo a língua falada. Tá, deixa eu ver onde que eu começo aqui. Então situação ou contexto social, É um fato muito conhecido que qualquer pessoa muda a sua fala de acordo com o seu interlocutor. Se este é mais velho ou hierarquicamente superior, por exemplo. Segundo, o lugar em que se encontra, um bar ou uma conferência, até mesmo segundo o tema de conversa, fofoca, assunto científico, ou seja, todo falante varia sua fala segundo a situação em que se encontra. Então essa é a definição geral do vídeo de hoje. O que significa essa variação social? O que significa esta variação social da língua, no contexto de situação, ou seja, o contexto mesmo social em que a pessoa está inserida, que nós mesmos fazemos isso o tempo todo. E aí o aprofundamento disso é o seguinte: Fishman, 1972, assim se pronuncia, abre aspas. Uma situação é definida pela ocorrência de 2 ou mais interlocutores mutuamente relacionados de uma maneira determinada, comunicando sobre um determinado tópico, num contexto determinado. Deixa eu ver até onde que eu vou aqui. Tá. Uma definição desse tipo possibilita descrever os padrões de uma determinada sociedade com respeito ao uso das variedades linguísticas. Isto é, qual o comportamento linguístico adequado às situações em que se encontram os falantes? Então aqui nós estamos usando uma palavra-chave que se diz comportamento linguístico, palavras-chave, comportamento linguístico adequado. Consideremos, meu Deus, hoje eu tô ruim na dicção aqui, hein? Consideremos, por exemplo, a situação de uma defesa de tese e a comemoração que se segue à aprovação desta tese, que envolve as mesmas pessoas. As diferenças existentes entre as duas situações, tema das conversas, local, etc., podem fazer com que uma sociedade considere adequado utilizar variedades linguísticas diferentes ou a mesma. Segue-se então que cada grupo social estabelece um contínuo de situações cujos polos extremos e opostos são representados pela formalidade e informalidade. Então, a palavra-chave é que o que é formal e o que é informal. Em nossa sociedade, conferências e entrevistas para obtenção de emprego, solicitação de informação, desconhecido, contato entre vendedores e clientes são, em geral, vistos como situações formais. Então, vamos repetir aqui, situacional. Situações formais comumente são tidas como conferências, entrevistas, para obtenção de emprego, solicitação de informação, contato entre vendedores e clientes são, em geral, vistos como situações formais. Você já parou para pensar nisso, que de fato você modula ou você modifica a sua língua socialmente por conta deste contexto? É interessante pensar nisso, Já em situações como passeatas, mesas redondas, sobre esporte, bate-papo em bar, festas de Natal nas empresas são definidas como informais. Podcasts, vídeos do YouTube, eu acho que nos meus vídeos é sempre bem informal.
As variantes, ou melhor, as variedades linguísticas utilizadas pelos participantes das situações devem corresponder às expectativas sociais e convencionais. Então tem a ver com expectativas sociais, né? O fato de você modular a sua língua. O falante que não atender às convenções pode receber algum tipo de punição, representado, por exemplo, por um franzir de sobrancelhas. Olha só como é interessante isso, né? Que a linguagem ela não é só falada, né? Também temos linguagem corporal aí. Então, você está, de repente, numa entrevista de emprego lá que você... eu fazeria, ou qualquer outra coisa que esteja fora da gramática normativa, ou que não é aceito naquele contexto social, ou então usa agente, coisas desse tipo, eu não sei, enfim, qualquer coisa que aquele ambiente não esteja aceitando. Então, talvez a pessoa nem vá falar nada, né? Mas, como ele diz aqui, apenas um franzir de sobrancelha já quer dizer muita coisa. Há um tipo de interação social particular em que o falante decide mudar de variedade linguística sem que tenha ocorrido mudança de situação. Nós estamos, lembrando, estamos falando aqui de situação, né? É o que Fishman chama de mudança metafórica. Um bom exemplo é uma conversa em que o pai interroga a filha nos seguintes termos, abre aspas, onde a senhora pensa que vai, fecha aspas, em que o uso da forma de tratamento senhora está obviamente carregando ironia. Aprende-se a falar na convivência. Olha só que interessante isso aqui. Aprende-se a falar na convivência. Mas, mais do que isso, aprendemos quando devemos falar de um certo modo e quando devemos falar de outro. Os indivíduos que integram uma comunidade precisam saber quando devem mudar de uma variedade para outra. Segundo Fishman, os membros de qualquer comunidade adquirem lenta e inconscientemente as competências comunicativas e sociolinguísticas com respeito ao uso apropriado da língua. Sabe que, pensando nesse tipo de conceito que estamos vendo no vídeo hoje, por isso que é tão difícil você adquirir uma nova língua, né? É muito difícil, mesmo o inglês, qualquer idioma, aliás, qualquer língua. Por conta disso, né? Aprende-se a falar na convivência. E eu acho que, a não ser que você leia muito na língua que você está tentando aprender ou que se exponha a isso diariamente, nem que seja um pouco, é bem difícil. Mas mesmo essas pessoas que fazem, vamos supor aqui no inglês, tá bom? Eu vejo muitas pessoas, mesmo no meu curso de letras, que fazem bastante leituras, fazem muitas leituras em língua inglesa, beleza. Mas mesmo essas pessoas, elas não vão conseguir pegar, não vão conseguir adquirir a língua de fato, porque elas não têm convivência. E o autor aqui diz exatamente isso, ó. Adquirem lenta e inconscientemente as competências comunicativas e sociolinguísticas com respeito ao uso apropriado da língua. Isso é de contexto. Em termos concretos, é possível afirmar que os falantes aprendem quando podem falar e quando devem permanecer em silêncio. Se podem utilizar a forma imperativa para dar uma ordem ou se devem se valer de uma expressão modalizada, como em, abre aspas, saia daqui, já! Ou, por favor, dirijam-se à saída. Se é oportuno dizer, tô fora, ou não vai ser possível, ou ainda, a gente não sabia, ou não sabíamos, ou ainda, desconhecíamos. Enfim, então o vídeo hoje é apenas o primeiro, né? Teria que gravar 2 sobre isso, que é bem interessante, né? Sobre essa questão da situação, do contexto social do uso da língua como variação social, né? Terei que gravar outro para poder finalizar. Ainda restam 2, 3, alguns parágrafos para tratarmos sobre isso. Bom, mas quero sair do vídeo de hoje passando essa mensagem que você precisa pensar sobre a língua, né? Sobre o seu uso social e como que nós trabalhamos isso. Obviamente eu me coloco nisso também. Eu, quando estou conversando com a minha mãe, é de um jeito, a minha forma de me expressar, quando eu estou na faculdade com os guris, com as gurias da sala, é de outra forma. Com a família é diferente, e mesmo gravando os vídeos aqui do YouTube, eu tento modular isso um pouco mais próximo da gramática normativa, o que nem sempre é possível, até porque é muito difícil, né? É impossível. Muitas coisas da gramática normativa, elas pararam no tempo, ficaram por lá, então é difícil você trabalhar isso o tempo todo. Mas tento me aproximar, né? Fazendo esse mix. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre situação ou contexto social da língua. Semana que vem, então, parte 2 desse vídeo. Valeu! Assiste o último vídeo aqui que eu gravei sobre variação social, né? Eu fiz um panorama de todas essas variações, entre elas a situação, contexto social,